Piscina feita por você mesmo com um material compósito inovador, confiável, leve, resistente, muito quente e super durável. Todas as partes do qual são vendidas em qualquer loja de materiais de construção. Piscina permanente, sem trabalhos pesados de concreto, provavelmente a mais barata do mercado. Ela não poderá ser danificada por crianças bagunceiras com uma faquinha, como acontece com as piscinas de policloreto de vinila chinesas. E aquele vizinho invejoso da tecnologia inovadora não vai conseguir atirar nela escondido com uma arma de pressão. O vizinho gente boa ficará maravilhado ao saber que a piscina foi feita desse jeito. É possível decorar com diversas opções de acabamentos caseiros e até os mais em conta ficam muito mais bonitos do que os caros prontos. Devido às propriedades térmicas singulares, a água de uma piscina desse tipo aquece rapidamente em dias de sol e quase não esfria nas noites mais frias. Nossa piscina é compacta, é só o primeiro passo, talvez até uma piscina-banheira. Com a construção dela, estou testando um método que deve permitir que não só o bilhão de ouro acostumado ao luxo, mas também nós, a maioria dos modestos moradores do espaço pós-soviético, tenhamos nossa própria piscina de verdade. Os espectadores e assinantes do canal Canções de Yasha Kosiaka serão os primeiros a conhecer o método. A piscina é tão barata de construir que pode servir como um reservatório de água para casas e sítios, por exemplo, para irrigar a horta ou como um tanque para a criação de peixes. Sinto que deixei vocês intrigados, então vou explicar tudo em ordem e com detalhes, incluindo todas as nuances. Olá! Comprei apenas uma embalagem de Penoplex Comfort, com placas de 3 centímetros de espessura. A embalagem contém 13 placas. Pelos meus cálculos, precisarei de apenas 12, então uma ficará de sobra. Estamos em dias quentes de julho. A sábia e meio surda cachorra se protege do calor, aprofundando seu esconderijo a cada dia, não na casinha confortável. Não posso fazer nada, é instinto animal de sobrevivência. As patas cavam sozinhas. O desejo do ser humano de compreender o mundo ao seu redor levou ao surgimento da ciência e da tecnologia. Para poder me refrescar e lidar com o calor, decidi usar justamente eles. Por isso, esfrego vigorosamente o Penoplex com a lâmina solta de um serrote para madeira. Graças aos vídeos anteriores do canal Canções de Yasha Kosiaka sobre como dobrar o Penoplex, agora é possível realizar uma nova ideia de maneira simples. O poliestireno estrudado Penoplex suporta facilmente cargas de compressão muito impressionantes, o que levou ao seu amplo uso no isolamento de pisos, estradas e até pistas de pouso e decolagem. Contudo, ele é frágil à flexão. Uma tecnologia simples me permitiu dobrá-lo com segurança, tornando-o muito flexível. Isso é possível sem riscos de quebra, graças a um pedaço temporário de tela de fibra de vidro para reboco colado. A curvatura não ocorre devido ao perigoso estiramento do lado externo da folha, do arco e do poliestireno expandido, impedido pela resistente tela de fibra de vidro, mas sim devido ao amassamento leve e seguro do lado interno. O algoritmo de trabalho é: aplico tiras finas e econômicas de espuma adesiva de poliuretano na folha previamente áspera, deixo-a de lado e continuo a deixar a próxima folha áspera. Após alguns minutos, quando a espuma adesiva fica pegajosa, colo a tela de fibra de vidro. É mais conveniente colar assim do que diretamente na espuma fresca. Você pode começar a dobrar no calor em cerca de 10 minutos. No começo, achei mais conveniente dobrar a folha sentado sobre ela. Dobro um lado, depois passo para o outro. Aqui está o processo em detalhes, sem aceleração. Tento dobrar a folha de maneira mais uniforme possível desde o início. Não há necessidade de comentários, tudo é simples. São necessárias 2 mãos com características normais. Acho que qualquer uma serve. Antes de começar esse trabalho, considerei fazer uma forma de isopor para dobrar, mas após tentar dobrar manualmente, decidi não perder tempo com isso. E afinal só preciso dobrar 8 folhas. Com as bordas dobradas, dobro o meio e deixo por 10 minutos sob a travessa da mesa para fixar o formato arredondado. Depois, é fácil remover a tela de fibra de vidro, pois as tiras de cola são poucas e finas. A tela de fibra de vidro pode, em princípio, ser mantida. Eu removo principalmente para economizar, pois é reutilizável,
Já usei esse trecho em outro projeto no canal Canções de Yasha Kosiaka. Além disso, a ausência dela deve permitir realizar o planejado com mais qualidade. Lembro que quem quiser pode apoiar as pesquisas no canal Canções de Yasha Kosiaka através do patrocínio no YouTube. E os espectadores da Rússia podem usar o Boost, link abaixo do vídeo. Agradeço antecipadamente. Seu apoio é essencial e me permite realizar projetos que, sem ajuda, seriam inviáveis. E realmente tenho muitas ideias. Na loja de materiais de construção mais próxima da nossa aldeia, já apareceu o Penoplex áspero, chamado Penoplex parede. Mas já me acostumei tanto a deixá-lo áspero por conta própria, que sem essa operação considero o trabalho incompleto. As últimas placas eu já dobrei de uma vez só. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Me esforcei e até cortei os restos de espuma adesiva das placas dobradas, 8 placas dobradas e 4 retas. Aqui está o poliestireno expandido necessário para fazer uma piscina compacta. Nas placas de Penoplex, há rebaixos que também são chamados de borda em L. Aplico cuidadosamente a cola de poliuretano em espuma, colo 3 placas para formar uma faixa. Pressiono com peso durante a secagem da cola. No calor, a colagem é rápida. Corto a 4ª placa ao meio e colo nas extremidades da faixa. Coloquei uma folha de filme de polietileno embaixo das placas para evitar que elas grudem no piso de madeira do meu espaço sob o telhado. A cola de poliuretano para a construção expande menos que a espuma expansiva, sendo mais adequada para esse tipo de trabalho. Excesso de cola endurecida, corto com estilete. Em seguida, usando uma régua de madeira como compasso, desenho um círculo com 1,5 m de diâmetro. O lápis fixado afunda mais a superfície do que a risca de fato. A linha está visível e isso é o mais importante. De um lado longo das folhas dobradas, corto 1/4. Elas estão com uma curvatura, então agora eu as desdobro um pouco. Ao fazer isso, não há mais risco de quebrá-las, mesmo sem a tela. Aplico a cola. Na quantidade de cola, ao colar a primeira folha, eu claramente exagerei. O excesso espremido atrapalhou o controle da linha. Com manteiga, mingau nunca fica ruim, mas é bom sentir a medida. Por isso, na segunda vez, eu corrijo. Antes de colar, deixo a cola agir por um tempo, facilitando a junção depois. Até agora, tudo está indo exatamente como eu imaginei. A terceira folha acabou sendo meio rebelde, com um espírito revolucionário. Então prendi temporariamente uma das suas bordas à folha de base com parafusos. Corto um pedaço extra da base e também aproveito ele. Meu amigo, o bondoso banhista Valentim, já sugeriu diversas vezes que eu analisasse sua banheira quente de inox. Se eu estiver bêbado, provavelmente nem conseguirá sair depois. A gente saiu sim. Na verdade, a gente até saiu voando de lá. Aqui colocamos um tapete para não queimar os pés, só isso. E aí fica um formato anatômico, né? As costas ficam assim meio arredondadas. Eu recusava porque gosto de coisas que são acessíveis para todos. Para comprar um desses, você precisa de contatos na fábrica de laticínios que permitam tirar um tanque de aço inoxidável sem ser notado. Nem todo mundo tem esses contatos. É uma piada, claro, meu amigo comprou um tanque descartado, embora ele brilhe como novo. Portanto, camaradas do HSS, continuem assistindo ao vídeo tranquilamente, está tudo sob controle. Mas agora tenho vontade de fazer uma banheira furaca de poliestireno. Estrudado, se tiver tempo, vou tentar. Assim, foram usados 4 painéis para a base e 4 painéis dobrados. É isso aí, a piscina está pronta, podem ir embora, pessoal. Brincadeira, isso é só o começo. O volume do reservatório formado já não é menor que 1 metro cúbico. Depois fui tomado por uma ideia fixa. Para realizá-la,
Decidi usar os restos de impermeabilizante bicomponente que eu tinha guardado. De acordo com as especificações declaradas pelos fabricantes, o Penoplex ela não deixa passar a água de jeito nenhum e tem uma absorção de água de no máximo 0,5%, apenas 0,5%. Pela minha experiência pessoal, sei que a cola de espuma pode deixar passar água, por isso, para conseguir uma economia enorme na impermeabilização, decidi vedar apenas as juntas. Trabalhar com essa impermeabilização é uma maravilha, entre aspas. Usei-a para impermeabilizar a varanda aberta da nossa casa, e isso é o que sobrou. Na época, não pensei em vedar apenas as juntas do isopor, mas depois tive a ideia e vedei só as juntas ao fazer o piso do primeiro andar e a laje da varanda aberta no projeto Casa por $1.000. Pelo que entendi, ela é um tipo de polímero betão. Depois da polimerização, fica elástica como borracha. E isso é exatamente o que o médico receitou. Mas nem tudo sai tão liso assim. Para corrigir pequenas imperfeições, na falta de arredondamento de algumas juntas, decidi colar temporariamente com uma faixa estreita de cola algumas folhas curvas que ainda estavam soltas. Havia 2 lugares assim. Talvez alguém invente um jeito melhor e mais simples de vedar de forma confiável as juntas do poliestireno extrudado impermeável. Não deixe de escrever sobre isso nos comentários deste vídeo. Em seguida, corto uma faixa de tela de fibra de vidro alcalina para reboco ao longo da circunferência com uma pequena sobra para sobreposição. Geralmente vem em rolos de 1 metro de largura. Desta vez, achei excessivo e reduzi para 70 centímetros. É disso que eu me referia quando disse que trabalhar com essa impermeabilização é um prazer. Se a camada for um pouco mais grossa, imediatamente ocorre um encolhimento perceptível com o aparecimento de rachaduras. Nesses lugares, a impermeabilização é ajustada com a ferramenta mais precisa que a própria Mãe Natureza nos deu, o dedo indicador. Considere colar as folhas diretamente com cola à prova d'água. Embora a cola de espuma seja conveniente e rápida, ajustes posteriores são necessários. Fui até a loja e comprei mais tela de fibra de vidro e apenas 3 sacos de 25 kg da mistura, que uso para colar materiais de isolamento térmico em placas nas bases que precisam de isolamento e para criar uma camada base reforçada na superfície do isolante. Isso deve ser suficiente para a minha piscina. Muitas das técnicas de construção que uso no canal Canções de Yasha Kusiaka são experimentais e precisam ser testadas pelo menos com o tempo. Por isso, inclusive, sou muito criticado. Portanto, a decisão de usá-las ou não é inteiramente de sua responsabilidade. Minhas ações muitas vezes são guiadas pela intuição e talvez por um senso inato de resistência dos materiais. Admito que nunca estudei isso especificamente. E eu volto aos meus experimentos de construção. Preparei a mistura adesiva conforme as instruções e a apliquei nas paredes e parte do fundo com uma espátula e desempenadeira de inox. Com esforço, estou realizando o sonho de quase todo dono de casa ou sítio. Procuro não passar a mistura até o topo, deixando 7 a 10 centímetros. Depois explico o porquê. Colocamos a tela de fibra de vidro preparada e a embutimos na mistura com a mesma desempenadeira. De um lado da tela, cortei uma franja de cerca de 20 centímetros de profundidade e largura. Isso já é, pode-se dizer, minha manobra exclusiva chamada de oleiro ao contrário. A peça fica parada, enquanto o oleiro com uma espátula larga se move energicamente ao redor dela. Depois, reforço o fundo com a mistura e uma tela. Faço a camada com apenas alguns milímetros de espessura em toda parte. O principal é que a tela de fibra de vidro para gesso fique totalmente imersa e escondida na mistura. Sem problemas, consigo obter a uniformidade necessária para o que planejei. A camada fina endurece rapidamente e separo as placas de espuma usadas para corrigir a forma não muito redonda com um estilete. A forma foi corrigida, ficando igualmente redonda. A
piscina já começa a ganhar peso. Viramos o recipiente com cuidado para não danificar a borda superior, que ainda não foi reforçada. Estou aplicando uma dupla impermeabilização, passando mais produto nas juntas externas, sem acabamento. O cachorro parece andar com um ar de superioridade. O dono está cada vez mais exausto do trabalho e do calor, enquanto luta para se refrescar civilizadamente. Já ela se refresca de forma selvagem em seu abrigo de terra, saindo apenas para comer e se divertir. A próxima faixa da tela eu não cortei na largura, mas fiz franjas com cerca de 45 centímetros de profundidade. Cortei as peças para o fundo e preparei a mistura de cola. Quando aplico a mistura em uma superfície horizontal, aproveito o efeito da gravidade. Por isso, mesmo sem nenhuma experiência em reboco, desde o começo consegui rebocar razoavelmente bem. Quando depois tentei aplicar essas misturas em superfícies verticais, fiquei agradavelmente surpreso, pois desde a primeira vez consegui um ótimo resultado. Isso provavelmente ocorre porque elas são desenvolvidas especificamente para esse trabalho. A mistura adere muito bem ao isopor extrudado. Não vale a pena trocar por uma cola para azulejos mais barata, pois essas misturas têm polímeros especiais que garantem aderência confiável às placas de isolamento. Estou filmando o processo detalhadamente, então todos os detalhes ficam visíveis. Qualquer interessado poderá facilmente repetir a fabricação, por sua conta e risco. O YouTube foi tomado por castelos engraçados com piscinas de terra, escavadores estrangeiros e tecnologias primitivas hipnotizantes de assistir. Mas o canal Canções de Yasha Koshiak é sobre tecnologias avançadas. Na época em que eu cuidava do nosso pequeno negócio familiar de fabricação artesanal de saunas em formato de barril, pensei várias vezes em fazer uma banheira de madeira. O que me impedia era o alto grau de trabalho e o custo de produção. Madeira de qualidade é cara. Além disso, são necessários adesivos caros e revestimentos de proteção caros. Tentei dobrar poliestireno extrudado de outra marca, mas o resultado foi diferente. O material começava a rachar de forma preocupante. Isso significa que ocorre uma violação da estrutura interna, enfraquecendo significativamente todo o material compósito e provavelmente comprometendo a capacidade de impermeabilização. Sempre há críticos, e com certeza nos comentários vão sugerir opções de piscina ainda mais baratas. Você pode nadar em um Eurocubo cortando a parte de cima, mas isso lembra um cenário pós-apocalíptico em termos de estética. E também há muitas pessoas que não gostam de nada europeu. Essas pessoas com certeza não vão entrar em um Eurocubo nem só pelo nome. Além disso, se você for comprar um Eurocubo e não levar discretamente pela portaria, normalmente ele não é nada barato. E novamente a manobra oleiro ao contrário. Fiquei tonto, então estou girando para o outro lado. A vida faz a gente girar bastante. Estou descansando, mas não por muito tempo. Esse método de aplicação do material de reforço em compósitos de fibra de vidro, chamado de molhado sobre molhado, consiste em aplicar a próxima camada sobre a anterior ainda não curada. Tomatinhos maravilhosos da horta elevada e aquecida e pepinos, 3 de julho. No canal Canções de Yasha Koshiak, já falei sobre nossas hortas elevadas e aquecidas que viralizaram na internet há tempos. Uma delas foi feita exatamente com o mesmo material inovador, usando poliestireno extrudado. As paredes da horta, baratas e agradáveis aos olhos, revestidas como pedra natural, não deformaram o solo, nem foram afetadas por formigas ou ratos. Nenhuma previsão cética dos especialistas de sofá se concretizou. Devido à cobertura com grama cortada, quase não é necessário adubar ou regar as hortas. Já a grama, por causa da diminuição da umidade no solo, começa a secar no meio do verão. Regar a grama não é agradável. Nos dias quentes, os vizinhos também regam. Devido à baixa pressão, um único aspersor funciona a no máximo 30% da sua capacidade. Espero que minha piscina resolva esse problema também.
Agora preciso decidir o local da piscina de imersão. Pensei bem e decidi que aqui, entre as construções feitas com o mesmo método, é o melhor lugar para ela. À esquerda, um chuveiro de verão e um banheiro. À frente, um composteiro. À direita, uma horta. Adiante, o projeto da casa por $1.000. Se não pararmos a construção, pode virar uma verdadeira terra do Penoplex. Já está nos planos uma trilha confiável e bonita feita desse mesmo material. A mistura seca rápido no calor, então tento mantê-la úmida. O endurecimento dela não indica que atingiu a resistência total. Apesar de parecer leve, com a água o peso da estrutura será considerável, então decidi preparar a base para a instalação. Nesta temporada, eliminamos o canteiro neste local devido à alta produtividade dos outros. Espero que a piscina-banheira fique aqui por muito tempo. Portanto, substituo o solo fértil valioso para a horta por uma almofada de areia, igualmente valiosa para a construção. Posso olhar para essa cena para sempre, especialmente depois de um trabalho intenso com a terra. Usei água da torneira para compactar a almofada de areia. O fato de que o local ainda não atingiu sua resistência total é evidenciado pela facilidade relativa de seu processamento. Também participei do trabalho de compactação da areia. Durante o trabalho, tive muita vontade de tomar banho mais cedo. Surgem devaneios agradáveis. Viramos com cuidado o futuro recipiente novamente. Com mais um pouco de trabalho simples, acredito que os devaneios se realizarão. Os próximos trabalhos vão deixá-la bem mais pesada e ela deve se tornar completamente sólida e imóvel. Por isso, estou agindo antes que seja tarde. Além disso, nem a forma redonda é boa por isso. Eu a rolo por um pedaço do mesmo material. Ele sobrou após a reforma dos portões de trincheira. O último esforço está próximo e em breve todos saberemos. Devido ao volume não ser muito grande, acho que não vai ser necessário usar produtos químicos tóxicos para a piscina. Usando a água paralelamente para regar regularmente, conseguirei manter a água sempre fresca. Afinal, a vontade de nadar no calor coincide com a necessidade de regar bastante. Vamos juntos alcançar e superar os Estados Unidos em número de piscinas por habitante. Vamos colocar Miami em cada horta e jardim. É melhor do que nadar em um buraco. É uma coisa confiável, no entanto. Fico pensando, e se o truque com a impermeabilização gratuita não funcionar? Me tranquilizo ao pensar que existem várias soluções. Se der errado, o prejuízo não é grande. Usei o mínimo de materiais para esse volume. Vai ter mais um composteiro, um revestimento de policloreto de vinila resistente, usado em lonas de caminhão, feito sob medida ou colado por conta própria, não aumentará muito o orçamento. Esse material é muito confiável e resistente. Usar um banner usado vai sair bem mais em conta. As folhas superiores são fixadas temporariamente às inferiores e entre si com um parafuso autoatarrachante. Há também filmes importados para piscinas, conhecidos como liners. É o mesmo policloreto de vinila lonado, porém com desenho imitando mosaico, por isso é bem mais caro que os nacionais. E existem opções caras para os faz-tudo da Elite, mas desses provavelmente nem existem. Por exemplo, aplicar impermeabilização na camada base de reforço, que eu apliquei só nas juntas. Sobre ela, pode colocar azulejo ou mosaico. Está escrito assim mesmo nas instruções. Continuo esperando pelo melhor. Estou removendo os parafusos temporários, pois já cumpriram seu papel. Ao anoitecer, estou impermeabilizando as novas juntas na parte externa da piscina. Por isso, não reforcei com a tela e não apliquei a mistura até o topo da borda inferior, permitindo vedar a junção das partes inferior e superior. A impermeabilização secou durante a noite e agora só falta vedar as juntas por dentro. O lado externo está pronto para as próximas etapas. A altura ou profundidade de duas placas padrão de poliestireno estrudado é de 1,20 m. Já não consigo mais pular para dentro sem escadas. Com sarrafos temporários, nivelei a circularidade. Está quase perfeito, como numa farmácia.
Segundo a tecnologia de criação da camada básica de reforço em materiais de isolamento térmico em placas, é preciso uma camada de mistura adesiva entre sua superfície e a malha. Primeiro vai a mistura, depois a malha e não o contrário. A malha colada com espuma para curvar as placas poderia atrapalhar isso. Por isso eu não a deixei. Devido ao forte calor, a aplicação da próxima camada foi adiada para a noite. É mais prático trabalhar com a mistura na sombra, então aplico na metade sombreada do recipiente. Se ainda assim for instalar um sistema de filtragem e usar produtos químicos, a captação e o fornecimento de água podem ser embutidos na escada. Assim, não é necessário furar a borda. Essa nova manobra se chama meio-oleiro ao contrário. O nivelamento continua adequado. O sol se pôs atrás da casa, então inicio a segunda metade. Essas imagens podem representar o surgimento de algo novo. Afinal, todos nós também viemos do repolho. De volta à loja, comprei o adesivo para azulejo mais barato. Inicio o acabamento. Se você precisa de uma piscina ou reservatório de água disfarçado de anéis de concreto, pule essa etapa. Decidi usar a mesma técnica que usei no acabamento do nosso composteiro. Naquela época foi uma improvisação total. Mas a chuva inesperada atrapalhou tudo, e o vento grudou o plástico que eu usava para tentar salvar o trabalho. É frustrante quando parece que tudo deu errado. Como um bom presságio, após a chuva surgiu um arco-íris, e ao descolar o plástico grudado, notei que a própria natureza me ensinava a decorar a superfície imitando sua pedra natural. Então, colei e descolei o plástico também em outros lugares não afetados pela chuva. Depois disso, bastou aplicar a técnica aprendida com o compostor na horta elevada aquecida. Nisso, mais uma vez, a ferramenta é essencial no trabalho de qualquer profissional de arte em concreto. Sua construção é passada em grande segredo do avô para o pai, do pai para o filho e assim por diante. Porém, descobri isso para vocês. Acredito que, com argamassa para azulejos, é possível decorar superfícies imitando quase qualquer material, como madeira, por exemplo. Uma piscina de pedra deve parecer mais sofisticada, especialmente para nós, eslavos orientais, incluindo os bielorrussos. Ostentar é mais caro que dinheiro, e quando, pelo mesmo preço, posso decorar no estilo mediterrâneo, eu o escolho. Vou me sentir como um deputado de sorte que comprou uma casa de campo ensolarada na Itália. Aqui na Bielorrússia não temos desses deputados, os nossos são honestos. Com a ajuda dos elementos, descobriu-se que após o filme de polietileno, a superfície das pseudo-pedras quase não requer tratamento adicional. Restou apenas armar a superfície interna. Devido ao calor, faço a armação interna e externa em 2 etapas. Aliás, nos anéis que fiz para a fossa séptica aquecida, usei armação dupla, mas nesta piscina decidi usar apenas uma armação simples. Em seguida, precisei da tinta de fachada mais barata e de 5 tonalizantes diferentes. Quase tudo sobrou da pintura do composteiro. Apenas comprei mais um tonalizante marrom, o mais usado naquela época.
Quando a família viu que minha ideia dava certo, todos me ajudaram alegremente. Minha filha ajudou muito na pintura. Não nos julguem com rigor pela nossa arte. Levem em conta que tudo isso é pura improvisação e está sendo feito pela primeira vez na vida. Eu trabalhei um pouco com a esmerilhadeira e um disco para pedra. As juntas entre as pedras não foram pintadas, e algumas pedras também não foram pintadas. Nós as deixamos na cor natural, cinza, da argamassa. Minha esposa também trabalhou um pouco na pia batismal. Ela tentou dar mais volume às pedras clareando-as, usando uma técnica aparentemente inventada na hora enquanto pintava o composteiro. E eu cobri tudo! Não com palavrão, mas com um verniz acrílico antisséptico na cor palissandro. Pela lei de Murphy, o calor diminuiu e a chuva da noite testou a vedação da nossa criação. Eu resolvi essa questão. Não tive coragem de colocar água no reservatório que só foi armado ontem. Ou melhor, até tive, mas primeiro coloquei uma lona plástica. Tive receio de que a mistura, que mal tinha endurecido, se desfizesse. Desculpe, dono, pelo gramado, estraguei um pouco, confesso. Mas estava muito quente, apesar de agora não estar mais tanto. Estou bem aqui, e isso tudo são patas. Depois, usei pedaços de tubo de esgoto de 50 milímetros que sobraram das ideias anteriores. Aliás, se for comprar, ela é barata. Ela foi utilizada para moldurar a tampa do composteiro e a abertura do chuveiro externo. Custo do próprio material da piscina. Vou dizer a quantidade de materiais vocês mesmos podem calcular para a sua região. 12 folhas de Penoplex Comfort de 3 centímetros, 3 sacos de mistura para isolamento térmico, um saco de cola para azulejo, cerca de 30 metros quadrados de tela de fibra de vidro para reboco, meio tubo de espuma adesiva. Pouca tinta, verniz, sobras e tubos, apenas isso. Desta vez a moldura ficou em um estilo tipo bambu. Essa água aqui é outra coisa, bem diferente. E, contrariando as normas técnicas, não resisti. O cachorro ficou muito surpreso e depois pareceu ofendido. Ela só tem patas e instintos, mas nós temos tecnologia. Testes revelam que, ao sol, a água aquece rapidamente até uma temperatura muito agradável e quase não esfria durante as noites frias. E se fizer uma tampa do mesmo material, dá para manter a água da banheira sempre fria, ao contrário. Com apenas 3 centímetros de espessura, o Penoplex isola tanto quanto 17 a 18 centímetros de madeira seca. E isso não é brincadeira. Esfriou, mas eu continuei nadando. A piscina funciona como uma grande caneca térmica, ganhando resistência para a verificação final de vedação. E já que neste vídeo mencionei equipamentos à bateria, vamos fazer uma visita ao inventor e racionalizador Nikolai Ivanovich, que também é meu pai. O vídeo sobre o portão deslizante de Penoplex auxiliou na instalação da automação. Ele veio em uma bicicleta elétrica artesanal e disfarçada, algo incomum. Muitos espectadores pediram mais detalhes sobre ela. Vou contar. Meu pai pegou emprestada de mim uma bateria de 40 volts de uma motosserra Greenworks e fez. E não parou no primeiro. Aqui está a próxima criação dele. Tensão, corrente, velocidade. E aqui está mais uma. Nosso filho mais novo deixou nossa velha bicicleta na garagem do vovô e pronto. Agora ela virou uma bicicleta elétrica. O principal agora é que, com esses aparelhos e fios, eu não seja confundido com um terrorista e detido. Acontece que, se você desmontar um hoverboard usado,
que é aquela prancha elétrica estranha com duas rodas dos lados. Geralmente, eles são presenteados para as crianças, que os usam poucas vezes e depois abandonam. Então, o pai da família, meio embriagado, decide andar neles de vez em quando. Ficam pegando poeira, quase novos, nas varandas ou depósitos. Fazendo umas gambiarras, dá para tirar uns 500 watts de potência de cada roda. Nikolai Ivanovich chefiava um departamento em um escritório de projetos especial de defesa durante a era soviética. Como especialista em eletrônica, nisso é fácil para ele. O vovô construiu para a neta um carrinho muito potente e perigoso. Pode-se dizer, uma bala. Que bom que fizemos essa inspeção. Agora entendi por que ele relutava tanto em oferecer um passeio, ficava dizendo, pega o velho. Precisamos convencer a deportação urgentemente, caso contrário é perigoso. Aqui, veja, ele é feito de 1, 2, 3 peças, até uma 4ª peça. E lá o mecanismo de contenção é bem mais simples. E onde está a primeira bicicleta? E a primeira está embaixo da segunda. Nikolai Ivanovich não possui canal próprio no YouTube. O contato é feito pelas canções de Yasha Kosiak. Pego o polietileno. Resumindo, eu furei ele logo quando coloquei, percebi só no segundo dia. Tanto fez ter ou não ter. A água está em contato com as paredes por mais de 10 dias. Nada desmoronou. Calculei o volume da piscina-banheira, banheira-piscina, 2 metros cúbicos. Não tem película. Notei pequenos danos em algumas partes inferiores, mas aparentam estar secos. Parece que a água até tentou impor seus interesses comerciais, mas não conseguiu. Só na parte de baixo, onde a pressão da coluna d'água é maior. Comparei exatamente, nas juntas de cima não tem nada. A impermeabilização, guardada por 2 anos, pode ter vencido. Não houve queda no nível, pelo contrário, subiu devido às chuvas. O Penoplex, além de isolante térmico, também é impermeabilizante como esperado. De qualquer forma, isso é um sucesso, estou muito satisfeito. Estou considerando opções para o revestimento interno. Agradeço suas sugestões. Deixe um joinha. Inscreva-se no canal Canções de Yasha Kosiaka. Inscreva-se também no meu Zen e TikTok. Todos os links estão abaixo do vídeo. Ative o sininho e assim com certeza vou te manter informado. Que haja paz mundial. Grato.